Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Conversando Economia Sem Enrolação. É isso aí, galera. Sem dúvida nenhuma, esse é o vídeo mais importante do canal. Olha essa manchete aí, Ibovespa volta a subir após sequência histórica de desvalorização e fecha os 115 mil pontos. Nós tivemos 13 quedas consecutivas do Ibovespa. Eu nunca vi isso. Por que eu nunca vi? Porque eu não acompanho o mercado? Não, porra, porque nunca aconteceu. Então, simplesmente, nós tivemos 13 quedas. E a grande pergunta é, por que nós tivemos 13 quedas? E é isso que você vai entender nesse vídeo. Tem um problema muito grande no mundo, eu vou mostrar para vocês. Então, quem não ficar até o final é louco. Mas antes de tudo isso, eu te peço duas coisas. Se inscreva aqui no YouTube e bata no sininho. Não vale só se inscrever. Cliquei no botão inscrição. Legal, mas você tem que bater também no sininho. E a segunda coisa que eu te peço, me diga nos comentários aí a seguinte questão. Você, hoje, prefere investir nos Estados Unidos ou na China? Então, se eu te desse uma grana, tá aqui, 1 milhão, não vou te dar, mas se eu te desse 1 milhão, você iria investir nos Estados Unidos ou na China? Se eu te desse só essas duas opções. Não tem, não, eu ia preferir Bitcoin. Não é isso, porra. Nas duas, Estados Unidos ou China, tivesse que escolher, sem enrolação, sai de cima do muro. Coloca aí nos comentários, investir nos Estados Unidos ou na China. Se quiser justificar, tudo bem. Se não quiser justificar, coloca o nome do país, a bandeirinha, um emoji, qualquer coisa, me diga nos comentários antes de eu falar aqui no vídeo. Depois do vídeo fica fácil você explicar. Sem enrolação, então, bora falar aqui do fechamento da semana. Vários indicadores importantes mudando. Eu vou explicar bem o que está acontecendo, mas vamos começar pelo Ibovespa. Acho que é o mais importante para a gente aqui por enquanto. Tivemos essa esticada, esse rally, 122 mil pontos. Todo mundo falando, aí, agora eu tô ganhando dinheiro, né? Todo mundo feliz. Vocês lembram a coisa de umas 2 semanas? Os vídeos estavam felizes, coloridos, eu botava mais luz, iluminação e tal. De repente, a maré virou. Vocês estavam felizes, né? Achando que investimento era um negócio alegre, e aí parece até casamento, investimento, né? Quando tá tudo bem, quebra a geladeira. Se bem que não é muito bom comparar investimento com casamento, então ninguém vai querer investir aqui, né? A pessoa já tá casada, então foda-se. Mais uma coisa eu não quero. Mas Ibovespa subindo, 122 mil pontos, começou a cair uma sequência de quedas. Aqui é importante a gente falar também que o Ibovespa caiu 13 vezes, 13 dias consecutivos, só que não caiu muito também. Ele foi caindo um pouquinho, o que não alivia. Mas não foi aquela queda, por exemplo, de para 95 mil pontos. Caiu dos 122, está aí na tela de novo, caiu dos 122 para 115 mil pontos. Lembrando que o Ibovespa é muito concentrado. Eu estou para fazer um vídeo sobre as principais posições do Ibovespa. O Ibovespa é muito concentrado em poucas empresas. Quer dizer, se a Petrobras vale os bancos numa semana, se eles caem, acabou, não tem como o Ibovespa subir. Isso é um problema, nós temos poucas empresas. Eu espero que no próximo movimento de alta com IPOs, nós tenhamos boas empresas. Mas no longo prazo, olhando o histórico, eu continuo sempre otimista. Já o dólar subiu um pouco, bateu ali, colocou a cabecinha nos R$5, mas fechou a semana em 4,96. Sexta-feira estava 4,99 direto, eu tirei alguns prints. Tem que ficar de olho no dólar. Por quê? Porque o preço da gasolina e de vários outros insumos aqui são cotados, esses insumos, em dólares. Quer dizer, se o dólar disparar, complica muito a questão da inflação. Então, olho no dólar. O dólar não é só para sua Disney. Caiu, eu vou para Disney. Subiu, eu não vou para Disney. Não é só isso, tá? Se o dólar, por exemplo, disparasse agora, Deus me livre, para 5,50, a gasolina ia para 7,50. Então, tem um impacto muito grande. E o nosso querido, amado Bitcoin despencou dos 29 mil dólares para 26, agora a gente pode olhar no meu reloginho que está até um pouco menos. Bitcoin é muito volátil, né? Eu falo aqui no vídeo, daqui a 5 minutos é uma coisa, aí caiu, aí sobe. Lembrando que eu também sigo otimista com Bitcoin. Poxa, Alan, você está otimista com tudo? Quase tudo no longo prazo, né? Vocês já estão percebendo isso, quem está aqui no meu canal há muito tempo, é que, bom, eu vou falar no final, essa minha opinião, tá? E o mercado de criptomoedas acabou caindo, segundo as matérias aqui que eu vi, por causa do Fed, a gente vai entender, e porque o Elon Musk vendeu um pouco de cripto. Falácia. O Fed até impacta um pouco, mas toda vez que o Bitcoin cai, o que eu acho que acontece? O Bitcoin caiu,
Aí a galera, caralho, por que caiu? O que tá acontecendo? Aí a gente começa a procurar a notícia, aí acha uma notícia, foi por causa disso. Cara, caiu porque caiu, é mercado. Caiu porque caiu. Mas a questão chinesa tem um pouquinho a ver e eu vou explicar para vocês. Os destaques da semana são super importantes. Aqui no Brasil, nós temos o desemprego caindo em 7 estados e no Distrito Federal no segundo trimestre de 2023. Eu gosto muito de falar da questão do desemprego. A gente vê as taxas aqui caindo. Provavelmente na próxima leitura a taxa já estará abaixo de 7%. É muito importante esse ponto do desemprego, não só pela questão humana. Já falei 1000 vezes com vocês, fiquei 2 vezes empregado, é horrível. Isso que eu não passei necessidade. Tem gente que fica desempregado e sem dinheiro. Você chega numa festa, todo mundo te pergunta, você trabalha com o quê? É uma merda. E quem sabe que você está desempregado? O cara já sabe que você está desempregado. E aí, cara, Charlão, arrumou alguma coisa? Pô, eu tenho um primo que trabalha em tal lugar, quer que eu fale com ele? Pô, você tá fazendo alguma coisa? Aí você fica ali 2 meses e não arruma emprego. Aí o que todo mundo pensa? Porra, a gente é muito fácil trabalhar. Não tá trabalhando porque não quer. Ninguém sabe a tua realidade. Então, ficar desempregado é uma merda. Por isso que quando eu vejo a taxa de desemprego caindo, eu fico feliz. Esse no lado humano. No lado da economia, que é o meu trabalho há 25 anos, gira a economia. Então, olha só, o cara que arrumou emprego vai fazer o carnezinho gostoso na Magalu, vai pagar o que está devendo no Nubank, como 1 milhão de pessoas no Desenrola devendo R$100, vai comprar um querequeque no Pão de Açúcar, um queijinho, alguma coisa, vai pagar a conta que ele estava devendo na Sanepar, ou vai deixar os filhos tomarem 2 banhos por dia ao invés de 1, porque senão ele não consegue pagar água. De novo, aí na tela vai fazer uma continha na Vivo, porque a primeira coisa que a pessoa faz quando tem um emprego é querer uma linha de celular, é botar uma internet em casa, porque o streaming, ela dá os pulos, né? Dá os pulos lá. Uma pessoa divide 3 streams, põe TV Box. Eu não estou incentivando ninguém a fazer isso. Mas é uma realidade no Brasil. Divide a internet com o vizinho, só que você divide a internet com o vizinho porque você está sem grana. Quando você tem o teu dinheiro, você quer ter a sua internet. Então, o desemprego caindo gira a economia de uma forma violenta. Só que guardem uma coisa, tá? Quando o desemprego cai, você já entendeu que ele gira a economia, certo? Se ele gira a economia, os preços aumentam, aumenta a inflação. Então vocês têm que aprender aqui o seguinte. Sempre que o desemprego cai ou está baixo, existe uma pressão inflacionária. Mas guarda isso, que é o que acontece nos Estados Unidos. Por quê? Desemprego na casa dos 3,5%, que é praticamente o pleno emprego, não está trabalhando quem não quer. O sujeito está trabalhando numa empresa, você abriu a tua, quer contratar ele, o que você faz? Aumenta o salário. E aí esse cara é bom, eu agora quero ele de volta na minha empresa, eu aumento o salário mais ainda. Então, o desemprego baixo causa, normalmente, um aumento da renda. Porque as pessoas trocam mais de emprego e tudo mais. Essa é a dinâmica da economia. Não estou dizendo se eu concordo, discordo, a gente teria que discutir. Aqui é só para que vocês entendam. Então, eu estou muito feliz com a queda do desemprego no Brasil. O desemprego é diferente no Brasil por regiões. Cada região vai ter o seu desemprego. E eu não vejo aqui uma crítica ao governo, uma política para reduzir o desemprego nas regiões onde ele é maior. Você tem que ter uma política. Qual política? Aí a gente vai discutir de outra forma. Turismo, cassino, esporte. Turismo é muito bom. Turismo resolve muitos problemas imediatamente, só você diminuir a violência. E acho que uma outra notícia da semana que movimentou muito foi o aumento da gasolina e do diesel. Eu, inclusive, falei isso no meu podcast. Tá aí, eu tenho um podcast no Spotify todos os dias, 5 minutos. Cara, é uma fonte de informação para você todo dia ali. Não tá dando bobeira. Então, a Petrobras anunciou o aumento da gasolina e do diesel, já estava começando a ter um burburinho de uma possível falta de diesel por aí, porque a gente importa diesel, estava importando caro e vendendo aqui barato. A Petrobras repassou o preço. Resolveu o problema? Não, porque ela não repassou tudo. O governo está segurando os preços
com medo da inflação subir. Porque ele quer que o Banco Central, que o Copom, diminua a taxa de juros. Então, se ele subir a gasolina toda agora, a defasagem, isso vai afetar a inflação, o Copom não vai querer reduzir o juro. Olha o rolo, cara. E vocês estão vendo aqui, esse vídeo vai pegar 150 mil pessoas, né? São 150 mil pessoas que vão entender isso. A maior parte da população não entende. Nem para pensar o seguinte, de repente uma gasolina um pouquinho maior livra a gente de vários problemas, que lá na frente esse problema vai estourar. Também tivemos o caso das joias aqui, não tem como eu não falar sobre esse caso, estão quebrando o sigilo do Bolsonaro, da Michelle, parece que tem gente que vai querer confessar, a cobertura da mídia é muito complicada, jornais a favor do Bolsonaro não falam nada, e os outros jornais, Globo News, CNN, você vê quase uma emoção nos jornalistas, ah lá, é isso, vai ser preso, tal. Os caras não deveriam ter essa postura, eles deveriam dar a notícia. Por quê? Porque, porra, o Bolsonaro passou 4 anos falando, os caras são tendenciosos, são não sei o que, essa... Aí agora os caras estão se comportando exatamente como ele falou. Ao invés de dar a notícia, os fatos ali, aumentam umas coisas, aí omitem que, porra, o Lula saiu com 9 containers também de produtos que ele ganhou. Eu não tô dizendo que um tá certo ou tá errado, não. Inclusive, eu acho que se os dois estão errados, os dois deveriam ir pra cadeia, né? O Brasil precisa que a justiça seja mais firme com todo mundo. Então, o cara acusou de serem tendenciosos à mídia. Aí estão fazendo justamente isso. Então dá um rolo do caralho e a gente fica meio perdido. Quer dizer, quem tá falando a verdade? Quem tá mostrando os fatos? Fica muito difícil. O brasileiro é falar o brasileiro, mas não, nos Estados Unidos tá acontecendo a mesma coisa, né? A gente tá sem fontes seguras de informações. Não sei se vocês se sentem assim também. Eu me sinto todos os dias. No mundo, saindo um pouco aqui do Brasil, começando obviamente pelos Estados Unidos, o número de pedidos de auxílio-desemprego caiu. Então, lembra no que eu falei recentemente agora, há 2 minutos, a recessão está saindo de cena. O próximo trimestre, quando for divulgado, vai ser mais forte. Então, vocês já sabem, isso causa uma pressão inflacionária. Desemprego baixo, todo mundo consumindo, todo mundo trocando de empresa e ganhando aumento de salário, soca a inflação. Os títulos do Tesouro dispararam, tá a maior taxa nos Estados Unidos, a bolsa caiu em função disso. Por quê? Por quê? Devido a todos esses fatores que eu acabei de explicar, olha o que o Banco Central americano falou, que foi a grande notícia americana essa semana. Autoridades do Fed não descartam novas altas na taxa de juros. Mostra a ata. Então, a ata do Copom deles disse o seguinte, devido a todas essas situações que eu mostrei aqui no vídeo, eles devem estar assistindo o meu vídeo, né, com legenda e tal. Devido a todas essas situações, talvez nós tenhamos que subir o juro mais uma vez. Caralho, mais uma vez o juro americano. Galera, esse patamar de 5%, 6% já é altíssimo. As hipotecas lá estão 7, 8, a depender do teu crédito. É um negócio absurdo. Isso está atrapalhando a economia americana. De um lado, você está um pouco aquecido, do outro, você está causando uma bomba nos financiamentos imobiliários, de carro, estudantil, tudo isso. Olha quanta coisa está acontecendo no mundo ao mesmo tempo, tá? Porém, essa queda da Nasdaq e da Bolsa Americana como um todo, e essa paralisação um pouco da Bolsa Americana, pode ser uma oportunidade para você começar a investir no exterior, e esse dólar abaixo de 5. Então tá aí na tela, fazer o meu jabá aqui. Para quem não sabe, tá vivendo em outro planeta, eu tenho uma comunidade onde lá dentro você tem acesso a um curso completo de investimento no exterior, um passo a passo, como investir, por onde, as empresas, um curso completo, onde você vai aprender a investir no exterior e ainda está muito baixo o preço da comunidade. Como a gente está colocando conteúdo, ela vai começar a subir de preço. Então, entra logo antes que ela suba, que aí você não vai pagar a diferença, tá? Um outro ponto também para a gente finalizar os Estados Unidos é que o Michael Burry, aquele cara do A Grande Aposta, que investiu na crise de 2008, ganhou muito dinheiro, ele fez uma nova aposta contra a economia americana, contra a bolsa. Então, ele está acreditando que o mercado vai acabar caindo. Muita gente está fazendo isso. Agora,
Não é a primeira vez que ele faz isso, nem a segunda, nem a terceira. Desde que ele acertou a queda de 2008, volta e meia, ele fica tentando. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Uma hora vai dar e vão falar, pô, ele acertou de novo. Vamos imaginar que todo ano eu venho aqui e falo, olha, esse ano, vou falar um negócio para vocês. Esse ano vai ser o pior ano da história da Bolsa Americana. Todo ano eu posso falar isso num vídeo e deixo guardado. Daqui a 15 anos, nos próximos 15 anos, vai ter um mês que vai ser o pior mês dos últimos tempos. Isso aqui. Aí eu vou falar, tá vendo? Eu acertei o mês, eu acertei o ano. Isso pode fazer do mês, do ano, da semana. Então, eu acho foda essa galera que fica... Eu prefiro, hoje em dia, os investidores de longo prazo, tipo Buffett, o Peter Lynch, esses caras do Ray Dalio, que os caras vão, e o patrimônio vai só aumentando, que é o que acontece comigo. Já na Europa, vamos passar bem rápido aqui, vamos acelerar, a Holanda teve uma contração, entrou em recessão técnica. O que é recessão técnica? 2 trimestres, acertei, 2 trimestres, 3 trimestres, é foda falar, 2 trimestres em queda do PIB. Isso é uma recessão técnica, a Holanda entrou. E a inflação no Reino Unido caiu para baixo de 7%, mas ainda é muito alto. O último país aqui que a gente vai falar antes do tema principal é a Argentina, nosso irmão aqui no continente. Tivemos as eleições primárias, eu falei lá no podcast, o Milei ficou na frente. Não acho ainda que ele vai ganhar. Eu acho que uma coalizão de centro-direita vai ganhar, talvez com a Patrícia Bullrich. Mas quando a gente estiver mais próximo das eleições, eu vou estar falando muito aqui, provavelmente vou para a Argentina, estive lá, gravei quase um documentário. Então, vocês terão todas as informações. Não acho ainda que ele tem condições de ganhar. Talvez a Patrícia Bullrich ganhe. Mas a situação na Argentina está muito conturbada para variar. Uma explosão do dólar, o FMI cobrando a Argentina de uma porrada de coisa, discutindo suspensão da carne. Olha aí, o FMI queria uma desvalorização de 100%, o dólar blue subiu, e isso aqui que me deixa bem impressionado. A Argentina vai congelar o preço do petróleo em 56 dólares para conter a inflação. Cara, que loucura. Pelo amor de Deus. Quem acompanha o meu canal há mais de um ano, pelo menos, você pode ser médico, dentista, advogado, Uber, engraxate, qualquer coisa. Se você acompanha meu canal há um ano, você já sabe, cara, é um negócio de ficar nervoso pra caralho. Só que eu não posso mais bater porque o monitor já tá sacudido. Quem acompanha meu canal sabe que congelar preços não segura nada. Ou você causa a falta do produto, ou você cria uma destruição de valor. Aqui eles vão destruir valor. O próprio valor que tem no solo, a capacidade de investimentos. Então, caralho, em 2023, como alguém pode pensar que congelar um preço vai segurar a inflação? Não vai. Não vai segurar a inflação. Vai criar mercado paralelo, um rolo do cara. Se eu estivesse lá, eu ia estar ganhando muito dinheiro na Argentina. Como alguém pode pensar que vai segurar a inflação e que vai dar certo? Caramba, cara. Eu tenho certeza que você que está me escutando aí, deitado na cama, tomando um chimarrão, mate, curtindo, você sabe, você tem certeza que nem eu, né? Caramba, como os caras não sabem que isso não vai dar certo. Pois é, mas eles vão lá e acabam fazendo. Então a Argentina está congelando o barril do petróleo em 56 dólares. Impressionante, cara. Eu não queria dar essa notícia aqui para vocês. Agora vamos falar sobre o tema principal que nós estamos de olho aqui. Qualquer novidade, inclusive, eu sempre vou estar falando lá no podcast diário. China. A China nos preocupa. Aí você deve estar pensando, caralho, Charlão, você está há 15 minutos falando só pica, a China que te preocupa? É, cara. Esquece tudo que eu falei no vídeo. Pô, mas esquece. É tudo fichinha perto do problema que a gente pode ter aqui na China. Que é um problema que fica até difícil de mencionar por causa deles, tá? Então, essa semana estourou aí a história de que a construtora Evergrande,
que vocês já ouviram falar, pediu proteção contra a falência em Nova York. Muita gente noticiando que a crise imobiliária pode ser muito pior do que os dados mostram. Essa notícia aqui é de 2021. Entenda a crise no mercado imobiliário chinês e o caso Evergrande. Então eles tinham uma dívida lá atrás, essa dívida aumentou. Quer dizer, quem acompanha o meu canal aqui vai lembrar, foi um pouco menos de 2 anos, nós tivemos o problema da Evergrande. Foi a mesma coisa que agora essa semana. Caiu tudo, deu confusão e tal. Depois, o mercado se recuperou. Mas a história morreu. Né? Devem ter sumido com algumas pessoas. A história morreu e talvez outras coisas tenham morrido. Só que essa crise é grande. Inclusive, ano passado saiu uma matéria dizendo como essa crise poderia impactar o Bitcoin, que é o que muita gente está dizendo que aconteceu agora, porque parte do lastro da Tether, que é uma stablecoin, está em títulos comerciais que podem ter a ver com o mercado imobiliário chinês. Charlão, não entendi nada. Tá, só guarda que essa crise imobiliária chinês pode derrubar um pouco o Bitcoin. Guarda isso, que também tem um pouco a ver. Esse movimento da Evergrande, que está sendo chamado de Evergrande 2.0, porque o primeiro foi em 2021, esse segundo agora, é grande, mas nós temos várias incorporadoras que estão tendo problema. Então, o governo da China cada vez mais esconde os dados do resto do mundo, cortou os juros e deixou de divulgar os dados de emprego entre jovens. Eu já falei isso, inclusive falei no podcast, falei em outros vídeos já. O desemprego entre jovens estava subindo muito. O que o governo da China fez? Corta a divulgação. Tá resolvido, né? Olha que lindo, né? Olha como o amor vence algumas vezes. Então, desemprego entre jovens subindo. Para de divulgar os dados. Esse mês vai subir o desemprego entre jovens na China? Não vai. Mês que vem vai subir? Não vai. Então, puta decisão governamental, né? O comunismo é lindo. Então, cortaram os dados, cortaram os juros. Mas como será que está a economia chinesa? Dá para confiar num país que corta dados? Eu não sei. Então, estudos realizados por corretoras privadas apontam divergências nos dados imobiliários chineses. A galera foi lá, estudou, falou, não está batendo muito esses números. Mas também o pessoal não voltou para falar que números não bateram. Não, falando sério agora, as coisas não batem. Quer dizer, como é que a gente vai confiar nesses dados? Ah, mas será que os dados estão tão errados? Cara, vocês lembram do caso das lojas americanas, que as ações caíram em mais de 90%? Vão imaginar que se em uma empresa, uma brasileira, a gente tinha uma pica de 40 bi, qual o tamanho do rombo na China? 100 bi, 200 bi, 300 bi, 1 trilhão. A Charlão, 1 trilhão é impossível. Acabei de mostrar, cada dia eu quebro um negócio. Acabei de mostrar que as americanas, uma empresa no Brasil deixou um rombo de 40 bi. Então, por que um país, a segunda maior economia do mundo, não pode deixar um rombo de 1 tri, 2 tri, 3 tri, 3 tri, 3 tri? Por que não? O destaque dessa semana, então, vai para o setor imobiliário, que é um dos que mais contribui para o PIB da China, PIB de qualquer país, o setor imobiliário vai contribuir, e que pode estar com algum problema. Vamos lembrar que nos últimos anos muito se discute sobre as cidades fantasmas que existem na China. Várias imagens já circularam, as pessoas explicam nessas cidades, prédios, casas, shoppings, fantasmas, muitas coisas assim. E aí cada um dá uma explicação, já teve gente me xingando. Ah, você não sabe o que tá falando, você nunca foi pra lá, essas cidades são cidades para... Cara, você pode me xingar à vontade, mas eu acho estranho. Quem acha estranho também pode falar nos comentários. Ah, mas os chineses, né, saiu até uma matéria, conseguem construir um prédio de 10 andares em 30 horas. Tá bom, mas se não tiver ninguém para botar lá dentro, é até ruim. Você vai sair construindo e vai cagar tudo. Então, vocês estão entendendo como essa situação é delicada na segunda economia do mundo, que é o comprador, o maior comprador de vários países. Então, se a China cagar, caga o Brasil. Só que não caga só o Brasil. Caga 100 países. Para fechar aqui, vamos falar de causas e consequências e a minha conclusão. As causas dessa crise na China. Desaceleração da economia no pós-Covid.
alta dos preços, excesso de investimentos e o boom das construções. Essas foram as causas. E as consequências? Atraso das incorporadoras, imóveis vazios, investidores preocupados e o impacto na economia global. Essa crise causa uma crise. Porque você está vendo lá problema no mercado imobiliário. E você é um chinês, você tem dinheiro. Você não vai comprar outro imóvel subindo na planta. Teu vizinho comprou um imóvel na planta, não subiu. Você vai comprar, não vai. Então a economia ela é muito comportamental também. Eu canso de falar isso com vocês. No Brasil, o impacto é grande. O Ibovespa fica muito mais volátil. E a Vale, por exemplo, que vende commodities, minério de ferro, acaba sendo muito afetada. Então, cara, joguei uma tonelada de informação em vocês, sem notícias e tal. Qual a minha conclusão? 13 pregões, não sei o quê, problema nos Estados Unidos de inflação, problema na China, Holanda em recessão, cara, cheio de ruído. Qual a minha opinião? Tá na tela. Oportunidades. Isso está gerando oportunidade na Nasdaq, está gerando oportunidade no Bitcoin, vai gerar oportunidade nas ações aqui. Essa semana a gente teve um pico na renda fixa, voltando a 11% pré. Quando você pensa e vira, se torna um investidor de longo prazo, essas quedas acabam te dando um sorriso. Não as notícias, tá? Óbvio que eu fico triste, mas a queda te dando um sorriso. Por quê? Essa semana é minha semana de aporte. Quem me conhece? Vocês acham que eu quero que eu pegue fogo o mercado, aquele meme da menininha com o mercado pegando fogo atrás? Ou vocês acham que eu quero que dispare o mercado? Meu irmão, eu quero que desabe essa porra toda, porque eu vou fazer aporte. O meu aporte é fixo, 10, 15, 20 mil ali, na carteira do canal. Eu prefiro que o MXRF11, no dia da minha compra, a cotação seja 11 ou 9? 9. Ah, mas o teu patrimônio... Meu irmão, longo prazo. Itaúsa, 7 ou 10? Para comprar 7. Depois eu fico reclamando. Então, nesse momento, se vier uma crise grande, cara, eu já estou pensando. Eu vou falar aqui, né, no podcast, na comunidade... Onde a gente vai investir? Quais serão as oportunidades? Não que eu queira uma tragédia, pelo amor de Deus, eu não quero. Mas caso ela ocorra, como nós vamos ganhar dinheiro? É isso aqui que eu tô pensando, essa é a minha opinião, tá? Não esqueça de entrar na minha comunidade, porque vai subir o preço, vocês vão reclamar comigo. Tá muito baixo ainda, tá fora do padrão, a gente vai ter que subir lá, tá? E 2 pedidinhos. Se inscrever aqui no canal, bater no sininho e me fale aí agora, depois de todas as informações. O que você prefere? Sinceramente, sem enrolação, investir nos Estados Unidos ou na China? Qual seria a sua preferência se você fosse obrigado a escolher um lugar? É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho.